Como uma elfa caloteira conseguiu pagar a sua dívida em apenas um dia. Hoje a gente irá falar mais uma vez do anime Frieren. Dessa vez a gente vai focar um pouco mais no episódio que saiu mais recente. Não o episódio todo, mas sim uma parte do episódio em que mostra que a pessoa, se ela se dedicar e conseguir com um bom papo e o poder mágico especial, ela consegue resolver até seu próprio problema. De fato, de uma cidade toda endividada, conseguir quitar suas dívidas com uma única estratégia: fazer um caloteiro trabalhar para quitar essa dívida. Pode dizer assim. E começa basicamente com a Frieren literalmente indo com o seu grupo até uma cidade. E, na verdade, começa com eles lanchando e eles estão sobrevivendo à base de pão. Só que o pão está muito duro. Pode dizer assim. Até que eles chegam, depois de uma longa caminhada, eles chegam numa cidade em busca de comida mais fresca. Pois está meio tenso, tem que passar vários dias comendo pão duro, porque a qualidade do pão decaiu. Aí ele chega numa cidade, a cidade está toda devastada, já não está mais no seu auge. E assim que eles vão lá registrar, tipo assim, na fronteira, aparece um cartazinho dele, basicamente, tipo assim, mostrando a Frieren e outras pessoas que estão sendo procuradas, tipo assim, os criminosos. No caso da Frieren é porque ela é caloteira mesmo. Ela não cometeu, tipo assim, nenhum crime bárbaro ou coisa do gênero com algum cidadão. Não, ela só pegou dinheiro da cidade, dos comerciantes, e até hoje não pagou. Pode-se dizer assim, passou-se umas 3 gerações, pois ela pegou o dinheiro com a geração do seu, tipo assim, do avô, e o neto agora vai cobrar a dívida. Pode dizer assim, ele cobra a dívida dela. E ela pega todo o dinheiro que ela tem e tudo mais, todo o que ela acumula para poder fazer a viagem, para poder comprar mantimentos, para poder essa longa jornada. Ela tenta dar todo esse dinheiro para poder quitar essa dívida. Infelizmente, não. É insuficiente. Isso o que ela tem é tão insuficiente que não consegue pagar 1/3 da dívida. E ela inicialmente é condenada por estar devendo muito para quitar essa dívida a trabalhar nas minas. E o engraçado é que ela tira toda a sua roupa de maga, fica com uma roupa mais simplesinha, e ela chega ao ponto de falar para os seus colegas de equipe, falar assim, ó: mano, a viagem agora acaba por aqui. Eu vou ter que passar 300 anos trabalhando aqui. Então, mano, vocês podem continuar a viagem sem mim. E nisso, até mesmo, tipo assim, chega ao ponto que como eles, pra viagem toda, depende dela, que ela é extremamente forte e ela sabe o caminho certo, ela é, como pode dizer assim, a guia. Eles basicamente, tipo assim, eles faz todo um esquema pra mais pra frente no episódio, libertar ela à noite, tipo assim, pegar ela de noite e fugir da cidade. Mas não, ela em um dia, trabalhando na mina e tudo mais, ela descobre o porquê eles estão naquela situação de pindaíba, porque os recursos deles estão extremamente limitados. Por causa eles perderam muitos homens e muitas, pode dizer assim, estruturas que foram destruídas. Pois não só os demônios mostraram que eles são tão maus, que não só fizeram com que várias pessoas dessem a sua vida nas batalhas e lutas contínuas contra os demônios, como também eles perderam várias estruturas, como uma ponte que eles tinham especial, que ajudava a fazer a mercadoria e tudo mais. As condições financeiras deles se ruíram totalmente e a cidade estava em declínio. Eles precisavam de achar um meio para, pode dizer assim, se levantar para cima a economia e finalmente aquele povo sair da miséria. Coisa lá tava feia. Tá que nem país pobre da vida real, passando por dificuldades. Que se você precisa, para poder sair dessa dificuldade, só através de um milagre. E eles viram, isso é claro, mais para frente do episódio, viram na Frieren essa possibilidade. E ela conseguiu fazer isso.
pois ela conseguiu quitar a sua dívida encontrando basicamente muita prata, pode-se dizer assim. Nas minas, ela conseguiu achar um lugar que tinha muita prata, pois recursos minerais e tudo mais estavam extremamente escassos. Ela conseguiu, através de seu grande estudo e dedicação na magia, e por ela ser uma maga que já vive há anos, e ter basicamente para ela isso ser fácil, porque ela já tem muita prática, conseguiu detectar essa prata, essa veio de prata. E assim com que eles acharam essa grande quantidade de prata, a dívida dela foi quitada. E ela conseguiu, de duas uma, conseguiu tanto quitar a sua dívida em apenas um dia, sem precisar necessariamente minerar, pegar a picareta e cavar, como também ela conseguiu ajudar toda aquela civilização que estava toda em ruína por causa de quem? De novo, da maldição dos demônios, que infelizmente fizeram eles ficar nessa situação tensa. A luta deles para manter aquela cidade em ordem, desse mal que vem destruindo tudo, quase levou eles a, como pode dizer, a longo prazo, a extinção. Mas graças à nossa elfa, conseguiu ajudar eles, e que foi massa. Tipo assim, o engraçado é os momentos cômicos e tudo mais, eles achando que ela vai ficar lá por muito tempo. Mas não, o neto dele só estava usando ela apenas para poder um meio, já que ele é um comerciante, ela devia para eles, de fazer com que aquela cidade, aquela região voltasse a prosperar. E com isso, e a dedicação e o esforço e um pouquinho de sorte que o neto teve, conseguiu fazer com que uma cidade que estava em ruínas voltasse a ter bastante dinheiro e conseguisse também trazer bons alimentos ao longo da jornada, pode-se dizer assim. Fazer com que as negociações mercantes continuem naquele reino, que infelizmente foi devastado mais uma vez pelos demônios. Quando você, hora ou outra, nesse anime, vê com que os demônios nessa obra, sempre quando tem algo ruim ou devastação, você pode ter certeza, tem sempre dedo dos demônios lá. Ou é uma cidade que já perdeu a maior parte de sua civilização, ou é porque basicamente o povo daquela região ficou com tanto medo e não tinha poder de combate para poder enfrentar eles, que acabaram ao longo do tempo se afastando. Tipo assim, em vez de querer morar em tais regiões, não. Tanto que no anime é bem mostrado isso ao longo dessa segunda temporada, que em várias regiões que eles vão andando, por lá ter influência de mais demônios e tudo mais, a civilização começa a sair daquelas regiões por medo. E com isso, as cidades vão ficando cada vez menores e vão morrendo. E com isso se tornam cidades fantasmas. Então, como pode dizer, a influência dos demônios é que fazem atrapalhar tanto o crescimento, pode-se dizer assim, populacional, as cidadezinhas se manterem, quanto basicamente fazer com que a comida e o local se mantenha ok, se mantenha de boa. Pois se não fossem isso, eles podiam viver de boa lá, na sua vida simples, fazendo seus negócios, mas não. Tinha que ter a existência dos demônios de novo. Hora ou outra você vê que eles são literalmente o problema, e que eu acho que nesse universo de Frieren, se eles não existissem, a vida dos humanos talvez seria um pouco mais pacífica. É claro, até vinha um outro vilão, pode dizer assim, alguma outra pessoa muito gananciosa e tome o lugar da existência dos demônios. Mas aí, se é um ser humano, eles conseguem dar a volta por cima. Eles conseguem, tipo assim, com muito esforço, derrubar o tirano e viver de novo uma vida pacífica. Mas uma coisa é fato. A Frieren, ela é sempre cômica. Desde quando ela basicamente fica 3 dias chorando, fazendo birra,
Tanto quanto ela tenta, quando ela tá tentando basicamente dar conselhos amorosos, que ela nunca consegue. Ela não é boa. E pra mim, agora falando uma coisinha spin-off, é que pra mim a Frieren, ela gostava muito do carinha lá de cabelos azuis, que eu infelizmente esqueci o nome dele. Tanto que é por isso que ela lembra tanto dele. Eu acho que ela era como se fosse o crush dela. Mas por ela ser uma elfa e viver muito tempo e tudo mais, ela não quis, talvez, aí é teoria minha, desenvolver um relacionamento com ele. Não quis ter filho, essas coisas com ele por causa disso. Tipo assim, que ela não queria ir pra frente nesse relacionamento, porque talvez ela, se ela tivesse feito isso, ela teria sofrido muito mais com a perda quando ele se foi, de velhice e tudo mais. Então, eu acho que foi escolha dela evitar esse relacionamento e ter ele apenas como um amigo especial. Porque, mano, quase sempre na obra ela tá lembrando principalmente dele. Tipo assim, ela lembra hora ou outra do padre, as coisas malucas que ele fazia da sua equipe, mas me parece que os dois, de forma direta ou indireta, tinham uma espécie de relacionamento. Mas isso é apenas a minha opinião. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.